Beleza. Primeiramente, esse conteúdo aqui é um conteúdo de introdução, tá? Esse conteúdo que eu vou estar passando para vocês é um conteúdo de introdução. Então, bem no iniciozinho mesmo, tá? Mesmo que você não saiba muito do inglês, dá para acompanhar perfeitamente, tá bom? Eu vou estar gravando todos os áudios da minha pronúncia junto com o PDF também vou estar enviando para vocês, tá? No final da aula, é só me mandar uma mensagem que eu envio para vocês, tá bom? Todos os áudios, vou gravar tudo no WhatsApp, envio tudo para vocês, junto com o PDF, tá? De todo esse conteúdo aqui. Então dá para você pegar esse PDF, fazer o download dele, tá? E baixar e imprimir, tá bom? Imprimir, eu recomendo que vocês imprimam esse conteúdo, tá? Basicamente isso é uma aula prática, tá? Isso aqui é uma aula bem prática, então vou pedir para vocês irem pronunciando comigo, tá? É, respondendo as perguntas de forma ativa, tenta responder, mesmo que não saia certinho, não tem problema. Busca responder as perguntas, busca pronunciar corretamente, tá? E no final vai ter um homework, né? Eu vou deixar um para casa que vai ser, vamos dizer assim, a chave aí para vocês desenvolverem mais ainda todo esse conteúdo que eu vou passar para vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só enviar aí no chat, eu tô dando uma olhadinha aqui, tá bom? E aí eu consigo ir respondendo vocês, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para gravar os áudios da aula. E aí depois no finalzinho da aula, é só vocês mandar mensagem, me lembrar que eu envio todo o conteúdo para vocês, tá? Para estar revisando durante a semana, por isso que eu gravo sempre esses áudios a cada aula, tá? Então vamos lá. Aqui temos os cumprimentos e despedidas do inglês, tá bom? Conteúdo inicial, cumprimentos e despedidas do inglês. Então repita aqui comigo. Greetings and farewells. Pode repetir. Greetings and farewells. Certinho? Muito bem. Vamos continuando aqui. Então, aqui são os cumprimentos e despedidas do inglês. Vamos começar pelos cumprimentos básicos aqui do inglês. Tá? Esses aqui são os basic greetings. São os cumprimentos básicos. Repita comigo. Basic greetings. Pode falar. Tá? Mesmo que não saia certinho, tá? Não tem problema. Como eu estou gravando os áudios aqui para vocês, então a melhora da pronúncia vai desenvolvendo, vai sendo desenvolvido ao decorrer dos dias que você vai praticando, tá? Você vai revisando esse áudio e a cada vez que você for escutando, cada vez que você for praticando, você vai desenvolvendo mais a sua pronúncia, beleza? Então vamos começar aqui. Os primeiros cumprimentos aqui são hi, pode repetir comigo. Hi, hey, hello. Oi, olá, e aí? Tá? Temos o bom dia, né? Bom dia. Good morning. Pode repetir comigo. Good morning. Boa tarde. Vamos lá. Good afternoon. Good afternoon. E o boa noite. Good evening. Good evening. Tá? Então, esses aí são os cumprimentos básicos iniciais, tá? Esse good evening, esse é um boa noite de cumprimento, tá? Diferentemente do good night. Talvez você já conheça, o good night é um boa noite para despedida, tá? Então essa é a diferença entre os dois, beleza? Então se eu chego aqui para você, ó, vou tirar aqui a tela, você vai tentar responder com base naquilo que você lembra. Chega aqui, vamos supor que está no período ali da manhã.
eu vou, né, cumprimentar vocês. Como que vocês vão responder esse cumprimento? Hey, good morning. Tenta responder. Se você diz good morning, alguma coisa, hi, good morning, tá certinho. Tá? É assim que funciona os basic greetings. Você responde da forma que a pessoa te cumprimentou. Se eu chego aqui, tá no período da tarde, e falo assim, hello, good afternoon. Como que você vai responder? Hello, good afternoon. Pode responder. Ok? Você vai responder hi, good afternoon, hello, good afternoon, hey, good afternoon. Certinho, tá? Hi, good evening. Tenta responder aí. Você vai responder da mesma forma também. Hi, good evening. Hello, good evening. Bem tranquilo, tá? Vamos entrar aqui para agora a parte dos greetings and questions, que são cumprimentos e perguntas do inglês, tá? Então, cumprimentos e perguntas aqui. Greetings and questions. Repete comigo aqui. Greetings and questions. Deu certinho? Cumprimentos e perguntas. Vocês vão observar que na hora que eu falo greetings, o T aqui fica com som de R. Greetings. Greetings. Tá? Isso vai acontecer em várias outras palavras no inglês. Vou mostrar mais algumas depois. Mas vamos lá. O que eu vou apresentar aqui para vocês são várias formas de perguntar como você está em inglês. Uma forma de cumprimento, uma pergunta para cumprimentar. Então, eu vou mostrar várias formas de dizer basicamente a mesma coisa, justamente para você saber em que situação utilizar cada uma. E caso você escute uma ou caso você escute a outra, você consiga respondê-las, tá? Então vamos lá. A primeira aqui que a gente tem é How are you? Vou repetir. How are you? Tenta falar. How are you? Como você está? Resposta, tá? Isso aqui são opções de resposta, tá, gente? Pode ser outra forma de responder? Pode sim, você pode responder de diversas formas essas perguntas, tá? Mas vou mostrar algumas opções, tá bom? Então vamos lá. Você pode responder da seguinte maneira: I'm very well, thanks. And you? Novamente, I'm very well, thanks. And you? Tenta aí. O que que você diz? Estou bem, obrigado. E você? Estou bem, obrigado. E você? Outra pergunta que a gente tem aqui é How are you doing? How are you doing? Novamente, ó. Muitas vezes esse R aqui quase que não é pronunciado, você já fala direto aqui, ó. How are you doing? É assim que você vai escutar eles dizerem. How are you doing? Tenta aí. Como você está também, né? Ambas essas duas são muito, muito comuns, tá? Resposta, repete comigo. I'm doing great. And you? Novamente. I'm doing great. And you? Pode falar. Certinho? Eu estou muito bem. E você? Eu estou muito bem. E você? Outra pergunta que a gente tem aqui é, essa aqui é bem interessante também. How have you been? Vou repetir. How have you been? Pode falar. How have you been? Quer ver uma outra forma que você pode escutar isso daqui também, as pessoas falarem isso daqui? Desse jeito aqui, ó. Muitas vezes a gente tem a abreviação de have, que é esse finalzinho aqui, ó. The. Essa que a gente pronuncia dessa maneira. Have you been?
How have you been? Pode falar. Isso é uma outra forma muito comum que você vai escutar eles falarem, tá? How have you been? How have you been? Tá? Ou seja, como você está? E né, essa aqui, ó, eu até coloquei aqui, né, uma observação. Esse how have you been, a gente vai utilizar em um ambiente mais formal. Por isso que eu deixei ali, por exemplo, no trabalho, tá? Em um ambiente mais formal. Vamos lá, resposta. I'm fine, thank you. How about you? Repete aí comigo. I'm fine, thank you. How about you? Pode falar. Aqui no finalzinho é assim, ó. How about you? How about you? Tenta aí. Tá? Então a gente conecta esses sons, né, como se fossem essas três palavras em uma só. How about you? I'm fine, thank you. How about you? Estou bem, obrigado. E sobre você? Tá? Estou bem, obrigado. E sobre você? Outra pergunta que a gente tem aqui é essa aqui, ó. How's it going? How's it going? Aqui fica com som como se fosse dizer. How's it, how's it going? Pode falar. Significado, né? Como você está. Essa aqui a gente utiliza em um ambiente também. Essa aqui já é diferente, né? O ambiente é diferente, o ambiente é mais informal, em situações mais informais. Por isso que eu coloquei ele para conhecidos, pessoas próximas, amigos, tá? Então a gente vai utilizar o how's it going para um ambiente mais informal. E a resposta pode ser good and you. Repita comigo. Good and you. Pode falar. Significado, né? Bem, e você? Good and you. Bem, e você? Outra pergunta que a gente tem aqui. What's up? What's up? Parece WhatsApp, né? A expressão, né? O aplicativo, o nome do aplicativo veio dessa expressão, vamos dizer assim. Mas é mais para what's up, ok? E aí, beleza? Como vocês viram, é uma pergunta bem mais informal, no sentido de amigos, né? Você vai utilizar no ambiente, né, entre amigos, conhecidos, pessoas próximas também. E a resposta aqui é a seguinte: not much. Not much. Tenta aí. Not much. Nada demais. Tudo beleza. Tudo tranquilo. Tudo jóia. Not much. Outra pergunta que a gente tem aqui é: Hey, what's new? Fala de novo. Hey, what's new? E aí, alguma novidade? E aí, algo novo? Né? Então, essa que a gente utiliza também, né, para um ambiente mais informal, entre amigos e conhecidos, pessoas próximas, tá bom? E a resposta, vamos lá. Not much. Pode falar. Not much. Né? Significa nada demais. Tudo beleza, tudo tranquilo, né? Not much. Outra pergunta que a gente tem aqui. What's going on? What's going on? É. E aí, como vai? Repita comigo. What's going on? What's going on? E aí, como vai? Né? Como vocês podem observar, é mais informal essa pergunta, né? What's going on?
para conhecidos, pessoas próximas. E o interessante aqui é que você pode responder com uma outra pergunta. Você pode falar assim: Hey, how are you? Vou repetir. Hey, how are you? Pode falar. E aí, como você está? Você respondeu com uma outra pergunta, tá? Então, nessa situação aqui no inglês, você pode fazer desse jeito, tá? Que nem no português a gente muitas vezes fala assim, e aí, como é que você tá? E a outra pessoa responde, e aí, como é que você tá? Né? Então, a gente pode fazer dessa maneira, é, nessa situação aqui no inglês, tá bom? Então, vamos fazer um pequeno treino. Eu tirei aqui da tela para a gente treinar a compreensão. Porque muitas vezes a gente já sabe determinadas coisas por escrito, tá? Mas na hora que você escuta alguém falar, é diferente. Muitas vezes a gente não lembra, muitas vezes a gente tem dificuldade em entender aquilo que a pessoa disse. Então a gente vai estar sempre fazendo esses treinos de compreensão em nossas aulas também. Então eu vou dizer algumas coisas aqui que eu já expliquei para vocês e vocês vão tentando responder. Logo depois eu falo a resposta, tá? Então vamos lá. Hi, good evening. How are you? Tenta responder. Vou repetir. How are you? Então, você pode responder aqui de várias formas. Pode falar a forma que eu te mostrei, né? Que eu mostrei para vocês. I'm very well, thanks. And you? É uma opção, né? Repita comigo. I'm very well, thanks. And you? Tá? Essa é uma forma de responder. Outra forma de responder, você pode dizer I'm fine, né? Se você disse I'm fine, pode ser também, ok? Vamos lá. Outra pergunta. How are you doing? Novamente. How are you doing? E aí, conseguiu responder? Então, você pode responder da seguinte maneira: I'm doing great. And you? I'm doing great. And you? Tá? Eu estou muito bem, obrigado. Basicamente, são ahn, as mesmas perguntas, tá? São as mesmas perguntas que eu fiz para vocês, né? E aí a gente está respondendo elas, tá bom? Então vamos lá. Ahn, outra pergunta. How have you been? Novamente. How have you been? Tenta responder. Você pode responder com I'm fine. I'm fine, thanks. How about you? Repete comigo. I'm fine, thanks. How about you? Tá? Essa aqui é assim, ó. O finalzinho, se for mais difícil, acho que o finalzinho é mais difícil, né? I'm fine, thanks. How about you? I'm fine, thanks. How about you? Ok? Outra pergunta. Um, how's it going? Hey, how's it going? Tenta responder essa. Pode responder essa de uma maneira bem simples, porque essa é uma pergunta mais informal. Então, você pode simplesmente dizer good, and you? Good, and you? Bacana? Good, and you? Bem, e você? Né? Como é que você tá? Bem, e você? Outra pergunta, vamos ver se vocês lembram dessa. What's up? What's up? Tenta dizer a resposta.
What's up? Resposta, not much. Repita comigo. Not much. Nada demais. Tá? Outra pergunta. Hey, what's new? Tenta responder. Pode dizer também. Not much. Not much. Tá? Essas duas aqui, vocês devem responder de maneira mais específica o not much, que é o que geralmente as pessoas vão estar esperando vocês dizerem. Tá? Ahn, outra pergunta. Como? Pode falar, Luísa. Quando eu tiver algo a dizer, como assim? Ahn, tá, entendi. Eu não estou bem. Tipo isso, né? Eu estou triste. Eu não estou bem. Você pode dizer assim. Tem algumas formas de dizer. Um, I'm not, I'm not feeling well. I'm not feeling well. Okay? I'm not feeling well. Eu não estou me sentindo bem. Aí, aí você vai ter que preparar uma boa explicação, porque logo em seguida a pessoa vai te perguntar. Why? Por quê? Né? E você vai ter que responder, né? Você vai ter que dizer por que que você não está bem. Né? I'm not feeling well. Tenta falar. I'm not feeling well. Uma outra também é, você pode falar assim, I'm so. É tipo, mais ou menos, só mais ou menos. I'm so. Mais algumas outras opções, tá bom? Ahn, mas esse aqui, geralmente, por exemplo, isso aqui como é um cumprimento, né? Claro que isso aqui você vai se abrir mais dependendo da pessoa, tá? Então, se é uma pessoa que você já conhece e tudo mais, né? Você vai se abrir mais. Agora, por exemplo, se a pessoa chegou num estabelecimento e tal, o vendedor vai te falar, Hey, how are you? Aí você, você vai só falar assim, I'm good, né? Mesmo que você não esteja bem, você vai falar, I'm good, né? Basicamente, ele não está perguntando sobre a sua vida, né? Ele tá só por educação mesmo, perguntando como é que você tá, tá bom? Mas deu para entender, né? Certinho. Então, muito bem. Então, basicamente, essas são algumas perguntas. Ah, ficou faltando uma. Vou perguntar aqui. What's going on? Lembra como responde essa? What's going on? Né? Mesmo sentido. E aí, como você tá? Você pode responder com uma outra pergunta, lembra? Você pode dizer assim, Hey, how are you? Repita comigo. Hey, how are you? Certinho? Então, hey, how are you? E aí, como é que você tá? Você pode responder dessa maneira, tá? Vou passar agora algumas um, some questions, tá? Algumas perguntas. Perguntas bem tranquilas. Deixa eu colocar aqui o áudio. Vou colocar aqui, ó. Some questions. Algumas perguntas. Então, some questions. Algumas perguntas estão aqui. Não são perguntas casuais, que a gente, né, pode escutar as pessoas, né, nos perguntarem, né, para conhecer pessoas novas também. Então vamos lá. Repita comigo. Some questions. Primeira pergunta, bem tranquilo. What's your name? Repita comigo. What's your name? My name is Alexandre. Vocês, né? Qual é o seu nome? Meu nome é fulano de tal. What's your surname? Pode repetir.
What's your surname? Isso daqui. Qual o seu sobrenome? Resposta, repita comigo. My surname is Soares. Vocês. E aqui você fala o seu sobrenome, né? Meu sobrenome é. Vamos lá. What's your last name? Perdão. What's your last name? Pode repetir. Resposta. My last name is Melo. Último nome agora, vai lá. Certinho? Outra pergunta aqui. Where are you from? Repita comigo. Where are you from? Where are you from? De onde você é? Eu vou dizer uma respostinha mais completa aqui, tá? I'm from Brazil, Minas Gerais, Betim City, Brasileia, Neighborhood. Tenta vocês. I'm from Brazil, Minas Gerais, Betim City, Brasileia, Neighborhood. Tá, e o que é esse neighborhood que a gente falou no final? Neighborhood é bairro, tá? Betim City, cidade de Betim. Aí depois fala o nome do bairro e depois, por último, a palavra neighborhood, tá? Uma forma mais completa de responder. Outra pergunta que a gente tem aqui, interessante essa aqui. How do you spell your name? Repita comigo. How do you spell your name? Vamos de novo. How do you spell your name? Como se soletra seu nome? Alexandre. Alexandre. Para vocês. Soletrar o nome de vocês. Em inglês. Lembra do alfabeto? Tá? Aqui vocês vão precisar do alfabeto. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o alfabeto para vocês. Está no verso da folha. Vamos revisar o alfabeto. Por que isso aqui é importante? Presta atenção. Quando vocês forem viajar, fez uma reserva no hotel estrangeiro e aí foi lá fazer o check-in, né, da sua reserva e tudo mais. Aí a atendente vai perguntar seu nome, né? What's your name? Vai dizer, né? Luísa, Paula, né? Só que aí, muitas vezes, né? ah, Pelo nosso sotaque português, eles podem ter dificuldade, eles vão ter dificuldade em compreender. Então, é, eles vão perguntar, How do you spell your name? Como é que soletra seu nome? Tá? Spell your full name. Soletra seu nome completo, tá bom? Então é bom você já ter em mente aí o nome completo, como dizer certinho, tá? Pode ser no aeroporto, pode ser no hotel, pode ser em qualquer lugar que necessite ali de um cadastro, de alguma coisa, tá bom? Então é importante. Então, repita aqui comigo para a gente treinar e daqui a pouquinho você soletra o nome de vocês. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
C U V W X Y Z, ou pode ser Z. Z ou Z. Tento soletrar o nome de vocês agora, eu vou perguntar. E aí vocês vão tentar soletrar o nome de vocês. How do you spell your name? Olha aí. Conseguiram? Vamos lá. Eu vou soletrar o nome de vocês. Vamos ver se vocês falaram certo. Vou colocar aqui, ó. Paula. Repete aqui comigo, Paula. P A U L A. P A U L A. Luísa. Vamos lá. L U I Z A. L U I Z A. Ok? Bacana? Então é bom saber soletrar o nome completo, tá? Então essas foram algumas perguntas, some questions, tá? Vou passar agora algumas expressions. Então, expressions são assim. Deixa eu mostrar uma expression para vocês aqui. You're welcome. Seu nome é enorme, né, Luiz? Vamos lá. You're welcome. Esse significado, qual que é o significado desta expressão? Se você sabe, me fala aí no chat. O significado dessa expressão. You're welcome. O que você entende? Welcome. You're welcome. Seja bem-vindo. Muito bem, Luiz. Seja bem-vindo. Olha só. Seja bem-vindo. You're welcome. Tá? É esse o sentido que você vai achar quando você buscar no dicionário pela palavra welcome, né? Vem escrito no tapetinho de casa, né? Então, you're welcome. Essa é a expressão. Agora, por exemplo, você me fez um favor, eu disse, eu disse thanks para vocês. O que vocês vão me responder? Eu fiz um favor, eu disse thanks. Como que você me responde? Anota aí no chat. Como diz de nada em inglês? Tá, eu vou dizer então. You're welcome. De nada. Tá? Então, basicamente, na verdade, é a mesma expressão. Tá? O que que aconteceu aqui? Embora você vai encontrar no dicionário you're welcome como seja bem-vindo, né, ou bem-vindo, mudou a situação ali, né, you're welcome vai significar de nada. Por exemplo, a situação, né, que você tem que responder ali é o thanks, né? Virou de nada, tá bom? Então, isso aqui é uma expressão. Elas são duas ou mais palavras que possuem um significado específico para determinada situação. E as expressões, muitas vezes, não adianta você traduzir no dicionário, você não vai achar, tá? Você precisa conhecê-las, você precisa aprendê-las para vocês utilizarem corretamente, tá? Então, isso aqui é um exemplo de expressão, tá? You're welcome, de nada. Tem várias outras expressões que a gente vai aprender durante o curso, né? As principais, as mais utilizadas e tudo mais, a gente vai aprendendo durante o curso, também, ok? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar mais algumas expressões, algumas formas aqui de dizer de nada. Então, repete aqui comigo. Expressions, expressões, né? Vamos lá. Thanks, com a língua entre os dentes. Thanks.
aqui a gente utiliza a pronúncia do TH. Então, por isso que a gente coloca a língua dos dentes. Tá vendo lá a imagem? Coloquei uma figura aqui para deixar mais claro. Então, você coloca a língua dos dentes, olha lá, ó. Na hora que você vai pronunciar o TH, thanks. Tá? É um som que a gente não tem no português, então a gente precisa praticar para dizer corretamente. Não é com T, não é com F. Tem gente que diz com o som de S, vai falando thanks. Não é. Tá? É com TH. E é à medida que você vai praticando que você vai pegando essa pronúncia aqui. Outra forma de, né, agradecer, thank you. Tá? Vamos lá, forma de dizer de nada. Repita comigo. You're welcome. Pode falar. Muito bem. Well, welcome. Canta aí. De nada também, né? Outra forma de responder aqui. Essa aqui, tenta dizer ela. Sabe como que fica a pronúncia dessa aqui? Fica assim, ó, igual eu coloquei entre parênteses. Not at all. O T fica com som de R. Not at all. De nada também, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem agora, com licença. Na verdade, tem vários sentidos aqui a expressão que eu vou passar para vocês. Repita comigo. Excuse me. Excuse me. O excuse me a gente pode utilizar em três situações. Por exemplo, ah, quando você está querendo passar no meio de algumas pessoas e tudo mais, quer pedir com licença, você fala excuse me. Ah, vamos supor, sem querer ali, você foi, pisou no pé de alguém. Você fala excuse me, né? Agora supondo, né? Suppose that I'm talking something in English to you and you didn't understand very well what I'm saying right now. Então, supondo que eu estou falando alguma coisa em inglês, você não entendeu muito bem o que eu disse. Você pode responder como, você pode dizer excuse me, né? Como sentido de não entendi, tá? Que aí a pessoa vai estar repetindo aquilo para você, né? Com o objetivo que você entenda, tá bom? Resposta de excuse me, no problem. Repita comigo. No problem. Pena? No problem. Então, essas são algumas expressions, tá? Algumas expressões. Deixa eu mostrar agora para vocês algumas common questions. Tá? Common questions. Repita comigo. Common questions. Então, common questions são perguntas comuns. Common questions, perguntas comuns. Primeira pergunta que a gente tem aqui. May I go out, please? Repita comigo. May I go out, please? Pode falar. May I go out, please? Basicamente, essas perguntas aqui vocês vão utilizar em situações mais formais, ambientes mais formais. Por exemplo, essa aqui você pode estar dentro de uma sala de aula e aí, né, você quer pedir para sair, né, dessa sala e tudo mais de maneira educada, né? E sempre em um ambiente ali mais formal, você quer ser mais educado em inglês. Como é que a gente fala educado em inglês? Polite. Você quer ser mais polite, por exemplo. Polite. Educado. Educada. Ok? Então vamos lá. Prosseguindo aqui. Outras perguntas. Com licença, posso entrar? Repita comigo aqui. Excuse me, may I come in? Repita comigo. Excuse me, may I come in? Com licença, posso entrar? Excuse me, may I come in? Tá? Outra pergunta, muito interessante também. Imagina ali, você está na situação ali,
sei lá, você está num restaurante, você quer pedir um pouco d'água ali pro garçom. Então vamos lá. May I drink some water, please? Repita comigo. May I drink some water, please? Pode falar. Muito bem. May I drink some water, please? Ou seja, posso beber um pouco d'água, por favor? Agora você imagina uma outra situação. Você quer pedir para ir no banheiro, né? De maneira educada, vamos lá. May I go to the restroom, please? Repetindo. May I go to the restroom, please? Ou seja, posso ir ao banheiro, por favor, né? Aqui a gente tem uma curiosidade, né? Restroom, tá? Repita comigo. Restroom, banheiro público. E esse aqui, ó. Como é que a gente diz banheiro de casa? Bathroom, com a língua dos dentes. Bathroom. Esse é o banheiro de casa, tá bom? Então, aqui foram algumas perguntas comuns, tá? Para vocês irem treinando também. Vou passar agora os farewells. São as despedidas. Farewells, despedidas, tá bom? Então vou mostrar várias formas de se despedir, além do bye-bye, que todo mundo já sabe, né? Então, repita comigo, farewells. Isso aqui é apenas o título, tá? Não é uma despedida de fato. Agora que são as despedidas. Vamos lá. See you then. Repita comigo. See you then. Te vejo depois. Outra forma aqui de falar te vejo depois, olha só. See you soon. Vamos lá? See you soon. Também te vejo depois. Outra forma aqui, ó. See you later. Olha o T com som de R. See you later. Também te vejo depois, né? Te vejo amanhã. Como é que diz te vejo amanhã? See you tomorrow. Repita comigo. See you tomorrow. Te vejo amanhã. Tenha um ótimo dia. Have a nice day. Repita comigo. Have a nice day. Tenha uma ótima semana. Have a nice week. Have a nice week. Tenha um ótimo final de semana. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Se cuida. Vamos lá. Take care. Pode repetir. Take care. Tchau, né? Bye bye. Tchau, adeus. Goodbye. Boa noite. Vamos lá. Good night. Good night. Isso aqui é o boa noite de despedida. Qual que é o boa noite de cumprimento mesmo? Vocês lembram? Boa noite de cumprimento. É o good evening. Good evening. Ok? Good evening é o boa noite de cumprimento, tá? Então, muito bem. Para os demais que chegaram aí agora, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Ah, a gente já tinha começado a nossa aula já faz um tempinho, tá? Mas, de qualquer forma, podem acompanhar aí, tá tranquilo? Depois a gente pode estar remarcando também se vocês quiserem reassistir completo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos, continua aqui firme comigo. Vamos praticando. Então, aqui é o good night. Boa noite de despedida, tá? Prazer em te conhecer.
Tenta falar isso aqui. Prazer em te conhecer. Sabe como é que se diz isso aqui? Nice to meet you. Nice to meet you. Tá vendo? Nice to meet you. Som de R, tá? Você pode escutar também nice to meet you. Não tem problema. Não tá errado, tá? Mas, uma forma que vocês vão escutar até mais comum, tá? A resposta, como é que você diz? Ah, prazer é todo meu e tudo mais. Prazer em te conhecer também. Repete aqui comigo. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Tá? Prazer em te conhecer também. Prazer é todo meu. Tá bom? Então, isso aqui são formas de responder. Ok? Então, aqui foram as despedidas do inglês. Vou explicar agora um pouquinho o diálogo. Tá? A gente tem um diálogo aqui que a gente vai praticar. Lembrando, no finalzinho da aula, vocês podem me enviar uma mensagem, eu envio todo o conteúdo de áudio. Estou gravando áudios para o WhatsApp e o PDF eu envio para vocês. Vamos lá. A gente vai estar trabalhando com esses diálogos durante as nossas aulas. Tá? Então, ao decorrer de nossas aulas, a gente vai ter sempre um diálogo ou outro para a gente estar praticando. A gente coloca em prática o vocabulário que a gente aprendeu através desses diálogos. Tá? Então, veja só. Esse conteúdo de cumprimentos e despedidas que a gente aprendeu aqui, a gente colocou dentro desse diálogo. Tá? E aí, dentro desse diálogo, a gente coloca em prática, né, esse vocabulário. Né? A gente vai pronunciando, a gente vai vendo ali a forma de responder, né? Quando que a gente responde determinada pessoa ou não, ok? Em que situação você vai utilizar, né, determinadas respostas, ok? Então, aqui a gente tem esse diálogo para a gente ir praticando, tá? E aí, olha só, esses diálogos a gente vai trabalhar em 4 etapas, tá bom? Em 4 etapas que a gente trabalha esses diálogos aqui. A gente faz, primeiramente, a tradução no caderno, perdão, a tradução, eu ia fazer verbal, tá? Eu e você, fazer juntos. Mas você vai fazer a tradução no caderno também. Eu recomendo que vocês traduzam, façam a tradução no caderno, que isso clareia bastante o entendimento, tá? A gente vai fazer o treino de pronúncia, tá? Então, onde que você vai, junto comigo, repetir frase por frase do que tem nesses diálogos, tá bom? Escuta a resposta, a etapa onde que eu pergunto e você responde, tá? Eu pergunto e você responde, tá bom? Então, basicamente aqui, a gente tem ali ah, pergunta e resposta, né? Eu sou um personagem, você é o outro personagem. E a última etapa é escuta e resposta sem a folha. Então, basicamente aqui, eu tiro a folha, você sem a folha, você deve compreender, a gente vai buscar compreender aquilo que você escuta, tá? E responder. Você vai tentar responder com base naquilo que você compreendeu, com base na sua compreensão. A gente vai estar sempre buscando fazer isso. Porque quando você estiver ali na realidade para conversar com uma pessoa, você não vai ter legenda. Você não vai ter nada ali que você consiga, né, ler para você falar com a pessoa. Não vai ter nada. É tudo na compreensão, escuta e resposta. Então, é isso que a gente vai estar treinando aqui, tá? Em nossas aulas também, ok? Isso aqui é um modelo de diálogo, tá? Ao decorrer das outras aulas que a gente for tendo e tudo mais, a gente vai ter diálogos bem mais incorporados que esse, com vários e vários outros tipos de vocabulário. Por exemplo, na aula 2, a gente vai trabalhar com números, com horas. A gente vai ter um diálogo bem maior que esse aqui, com perguntas totalmente diferentes, como, por exemplo, What time do you get up every day? Quantas horas você acorda todo dia? Né? Perguntas desse tipo. Então, isso aqui é só um modelo de diálogo. Né? A gente vai ter vários outros ao decorrer das aulas, para a gente colocando em prática o vocabulário que a gente aprendeu, para a gente colocar em prática a nossa conversação, tá bom? Ahn, basicamente dessa forma que a gente vai trabalhar os diálogos, tá? Esse diálogo aqui a gente deixaria para uma aula a seguir, tá? Para a gente trabalhar aí com calma, mas tem um para casa super importante, que é o que vai, vamos dizer assim, fazer toda a diferença ali no seu estudo, tá? Qual que é o homework de vocês? Vou colocar aqui, ó, homework.
que é o para casa, tá bom? Então, homework para casa é, vai ser sempre, né? Vai ser sempre esse para casa aqui. Vocês vão ter sempre esse dever de casa para fazer, que é você separar no mínimo uma hora do seu dia, tá? Você deve separar uma hora do seu dia todos os dias, tá? E o que que você vai fazer nessa uma hora? É simples. Você vai receber o conteúdo PDF que você deve imprimir e você vai receber os áudios no WhatsApp, né? No grupo da turma que eu vou enviar. E aí, dentro desse momento, dentro dessa hora que você separou ali todos os dias, você vai com atenção, você vai pegar a folha, você vai colocar o áudio, né, para escutar, e você vai repetindo as frases, você vai pronunciando, você vai fazendo exatamente o processo que você fez aqui comigo nessa aula. De forma prática, de forma ativa, você vai praticando esse conteúdo, tá bom? E isso todos os dias. Mesmo que determinadas coisas aqui que eu passei para você, você já saiba. Mesmo que determinadas frases, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já conheço e tudo mais. Mas o inglês, ele é um idioma, a gente aprende ele de uma forma diferente. Ele é diferente das outras matérias. Não basta só, entendi isso aqui, bacana, vou pro próximo. Não. Você tem que compreender, tá? A parte inicial, super importante, mas depois da compreensão, você tem que praticar e praticar bastante, tá? Um, uma prova de que a prática é importante, que se você não pratica aquele conteúdo, provavelmente você já deve ter escutado algumas coisas que eu já passei aqui para vocês, mas vocês tiveram dificuldade na hora de me responder. Eu fiz perguntas simples, perguntas básicas, talvez você não consiga me responder, ou talvez você não foi rápido o suficiente para me responder, para associar o que eu estava falando e responder. Isso por quê? Por causa da falta de prática. Se você não pratica, você não vai ter aquilo de forma automática na sua mente, para conseguir responder na hora que você precisa, na hora que você tiver ali uma situação que você vai usar o inglês mesmo, entendeu? Então, como que a gente, vamos dizer assim, domina isso? Como que a gente vai desenvolvendo e aperfeiçoando isso? A cada aula eu vou passar esse conteúdo dessa forma como que vocês viram, e vocês vão ter ali 7 dias para praticar, tá? 7 dias para vocês desenvolvendo a pronúncia, desenvolvendo, aperfeiçoando esse conteúdo, e aí vocês vão praticando dessa forma, tá? Outra coisa interessante é que cada aula será gravada. Então, por exemplo, vou deixar dentro de uma plataforma chamada aqui Wi-Fi, né? Que aí você tem acesso a essa mesma aula completinha, você consegue reassistir quantas vezes você quiser, tá bom? Então você consegue escutar os áudios no WhatsApp, no grupo, você tem o conteúdo da folha e você vai ter o acesso à aula gravada também, tá bom? Chegou no finalzinho da aula, você consegue reassistir a aula, né? Mesmo que não dê para você assistir tudo ao vivo, você consegue reassistir também, tá bom? Basicamente, esse é o homework de vocês de cada aula, tá? Vou explicar agora um pouco sobre o curso, como o curso funciona, tá bom? Vou colocar aqui sobre curso. Então, esse aqui é um curso de inglês básico de forma mais aprimorada, um curso de inglês básico mais completo, tá? Em que eu busco passar o conteúdo de forma mais completa possível para você. Então, é, dentro do curso a gente desenvolve a praticar o idioma de forma mais natural, ouvir e entender conversas do cotidiano, tá bom? É, se apresentar e apresentar outras pessoas. Então, o que que seria ouvir e entender conversas do cotidiano? Ou seja, você conseguir se expressar e compreender coisas do tipo, por exemplo, chego para você e falo um pouquinho do meu cotidiano. Every day I get up at 7 in the morning and then I have breakfast, I go for a walk, I come back home, I get dressed and I go to work. Então, o que que eu disse? Um pouquinho do meu cotidiano, né? Todos os dias eu acordo às 7 da manhã, tomo um café, né? Um café da manhã, vou fazer uma caminhada, saio para caminhar, go for a walk, uh, go back home, retorno para casa, vou trabalhar, ok? Então, você conseguir ser capaz de ouvir e entender conversa do cotidiano, se apresentar e apresentar outras pessoas, né? Você ser capaz de, né, apresentar um pouquinho, assim como a gente fez aqui, um pouquinho do que a gente fez aqui nessa aula, né? Como também apresentar outras pessoas, né? Oh, this is my brother, esse é meu irmão, this is my family, essa é minha família, this is my father, this is my sister, this is my mother, esse é meu pai, minha mãe, meu irmão.
tá bom? Você ser capaz de apresentar outras pessoas também. Ahn, Conversar sobre o local, perdão, pulei uma aqui. Utilizar expressões e vocabulários do dia a dia. Ser capaz de falar de expressões, vocabulários do cotidiano, do dia a dia. Então, por exemplo, continuando ali um pouquinho do meu cotidiano. After work, I go back home, I take a shower, and I study, I have dinner, and then I go to bed. Então, o que que eu disse? Um pouquinho do meu dia a dia, né? Depois do trabalho, eu volto para casa, tomo um banho, estudo, janto, depois eu vou dormir, tá? Então, são coisas do dia a dia, são vocabulários do dia a dia, super importante, super essencial. Ah, Conversar sobre o local onde vive e posses, tá? Então, você ser capaz de descrever o local onde você vive e também falar sobre posses, aquilo que você possui em inglês, né? Então, por exemplo, ah, a gente está sempre falando de coisas que a gente possui em inglês, em português, né, para as pessoas, né? Comprei um celular novo, I bought a new cell phone. Né? I have a car, eu tenho um carro. I have a dog, eu tenho um cachorrinho. I have a house, eu tenho uma casa. Então, esse tipo de vocabulário a gente vai estar também desenvolvendo dentro do curso. A gente aprende a se comunicar e falar sobre assuntos no passado, no presente, no futuro, tá? No inglês. Então, por exemplo, coisas que aconteceram no passado. Last vacation, I went to the beach with my family. Nas férias passadas, eu fui para a praia com a minha família. Ou dizer coisas no presente. Today I'm studying English right now. Hoje eu estou estudando inglês agora. Ou coisas no futuro, né? Que você está planejando em fazer. Next year, I'm going to the United States of America. No ano que vem eu vou para os Estados Unidos da América. Então, isso aqui a gente vai desenvolver dentro do curso. É essencial que você tenha domínio sobre, né, esses tempos verbais, para você ter, vamos dizer assim, uma boa comunicação no idioma, tá? A gente desenvolve aí nossa fluência verbal através de um aprendizado acelerado. Então, um aprendizado mais eficaz, o que que é isso? É você colocar em prática, né, o para casa que eu passei para vocês, tá? Então, a gente aqui sai do padrão. O que que seria o padrão de escola? Você faz aula lá um dia, bacana, estudou ali, chega em casa, deixa os estudos de lado, fica uma semana ali sem tocar no material, depois volta para a aula cheio de dúvida. Então, a gente faz o oposto disso. A gente vai buscar sempre colocar em prática o conteúdo que a gente, né, aprendeu e aperfeiçoar isso durante, entre, né, esse intervalo ali entre uma aula e outra. Como? Eu envio o conteúdo para vocês, né, o conteúdo já vem pronto, já é prontinho, né, já vem um material PDF para você imprimir os áudios para você praticar. E você, durante os demais dias da semana, você vai praticar. Então, você está fazendo uma prática diária. É como se você vai estar estudando todos os dias, tá? E dessa forma, você vai estar multiplicando seu aprendizado, você vai estar aperfeiçoando esse conteúdo para que na próxima aula, quando você for, né, a gente for aprender um conteúdo novo, você conecta com o conteúdo que você já praticou, tá? E assim, a gente vai sempre construindo, né, de forma gradual ali nosso conhecimento, tá bom? Então, é um método de ensino mais atualizado, mais dinâmico, nosso foco, né, na gramática e na conversação. Então, por exemplo, sim, a gente vai ter aula de gramática, sim, tá? Porque uma coisa não fica sem a outra. Não dá para aprender conversação sem gramática, tá? Uma coisa vai depender da outra, tá? Caso contrário, você ia falar tudo errado, tá bom? Então, mas a gente vai estar sempre buscando colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, pronunciar, utilizar em diálogos, conversações, tá? É, Falar a forma correta de como que a gente aplica aquilo ali, né, na prática, tá bom? Então, é isso que a gente vai estar sempre colocando em foco aqui. O curso online ele possui o mesmo conteúdo completo do curso presencial, então eu dou aula presencial aqui em Betim também, né? Ahn, e o curso, né, que eu dou lá presencial possui o mesmo conteúdo que eu vou passar aqui para vocês de forma online. Tudo jóia? Então, basicamente, esse é o conteúdo do curso,